tem um pouco d'água para mim, por favor. Então, hoje a lição é sobre a grande tribulação. Bom, é um tema bem extenso, não tem como dar essa aula em uma aula só, né? Até o primeiro tópico vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu vi uma lição que falava só sobre as 70 semanas, uma lição específica só para as 70 semanas de Daniel. E aqui a gente tem o primeiro tópico como as 70 semanas de Daniel, então a gente vai passar coisa muito rápida, tá bom? Então, esse trimestre a gente está falando sobre escatologia, tá? As coisas futuras, lembram? Escatologia, que ela pode ser inaugurada, né? Que a gente já viu aquela vez. Inaugurada. Ou, lembram? Que estava na aula, na primeira aula, futurista, né? Ou do futuro. E a grande tribulação, ela é uma parte inaugurada, de profecia de escatologia inaugurada ou futurista? Obrigada, irmão. Ainda é futurista. Futurista, isso mesmo. Inauguradas são as profecias que ainda não se cumpriram, que se cumpriram, inaugurada. E a futurista que vai acontecer ainda. Bom, então hoje a gente vai aprender sobre a escatologia futurista. Então, como eu falei para vocês, não tem como fazer uma aula só, porque ela vai falar de Apocalipse. A tribulação, ela fala, começa no capítulo 6, e vai até o capítulo 18. Não é versículos, é capítulos de Apocalipse. Então não tem como a gente falar tudo isso, né, dentro de 45, 50 minutos. Dentro do espaço, enquanto o celular do Tassino começa a picar, né? Não começa. Aqueles apitos assim que você fica toda apavorada, sabe? Quando não determinar, vai começar. Então tá, a grande tribulação. Para quem é a grande tribulação? Vocês acham que é para a igreja? Para quem é? A igreja vai passar pela grande tribulação? Segundo a nossa doutrina. Quem quiser passar, pode ficar. Isso, gente, não tenho medo de errar. Errar também é aprender, sabe? Errar eu aprendi, aprendi muito. Porque errando também a gente aprende. Errando com Deus ainda. Como a gente aprende? Porque Deus fala. Todo momento, olha, não é dessa forma, você fez errado, volte atrás. Então, você deve sempre, mesmo que você errar, você deve tentar. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Vocês vieram aí alguns temas bem legais, né? Arrebatamento da igreja, né? Mais Tribunal de Cristo, a igreja recebendo os galardões. Próximo qual foi? Bodas do Cordeiro. A igreja. E agora a gente cai na grande tribulação. Daí, para quem é? Vamos fazer a leitura então de Daniel capítulo 9? Daniel 9, versículo 24. Aqui a gente está ali e está lendo uma profecia de Jeremias, tá bom? Jeremias fala assim que 70 anos depois que o povo foi levado cativo, eles seriam restaurados ou deveriam voltar para restaurar Jerusalém, tá bom? E quando é feita esse decreto? Quando que eles começam a voltar para Jerusalém?
Podem falar, não tem medo. Eles estão lá em Babilônia. Aí Babilônia perde, cai, vem um outro reino. E esse reino permite que voltem. Lembra de Neemias? Neemias está perante o rei, que o seu semblante cai, que está triste porque ele sabe da cidade, da ruína que se tornou Jerusalém. Então ele começa ali a ficar triste perante o rei. E o rei permite que ele volte. Então está lá em Neemias 1:8. Outra pessoa pode abrir para nós lá. Decreto para voltarem a Jerusalém. Neemias. Acharam? Pode ler. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredides, e eu vos espalharei dos povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajudarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. É Neemias 1:8, esse. Oi? Neemias 1:8. É mesmo? Ele é o. Perdão, é 2, é o capítulo 2. Me perdoe. É Neemias 2. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Isso. Então ali ele recebeu as cartas para restaurar as portas de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Então ele recebe do rei e volta. Então começa aqui as 70 semanas de Daniel na visão, no decreto de restauração para eles voltarem para Jerusalém. Tá bom? Pode continuar lendo. 25, né? Não, é o 25. Restaurar e tá. Dando a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido. Até a vinda do ungido. Bom? O príncipe, né? Isso, até a vinda do ungido. Haverá 7 semanas e 72 semanas. 60, né? 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Isso. Então aqui, ó, irmãos. Quando está falando dessas 62 semanas, foram já a escatologia inaugurada. Bom, tudo isso já aconteceu. Do decreto de restauração passaram 62 semanas até a vinda do príncipe. Aí aqui a gente tem um parênteses, né? Parênteses. Bom, 62 semanas de anos. Tá bom? A gente vai ler no primeiro bloco o autor da revista já explica bem certinho. Não é 62 semanas de dias, são de anos, tá bom? Então aqui a gente tem um parênteses. Porque as profecias, as semanas, elas não são corridas, sequenciais. Elas devem ser cumpridas, mas não sequencialmente. Então aqui abre-se um parênteses. E esse parênteses aqui é do quê? É o tempo dos gentios, ou o tempo da graça, tá bom? O tempo da igreja, que é o momento que a gente está vivendo. Aí voltará o príncipe, né? Isso, voltará o príncipe. Então, o príncipe virá. O príncipe virá. E as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, é essa semana aqui. Essa semana aqui que é a que está faltando, que é a grande tribulação. Está dividido em 2 tempos, né? 3 anos e meio, né? Meia semana, 3 anos e meio,
semana, digamos, de paz, tá bom? De falsa paz. E aqui é o final da semana, onde o Senhor Jesus voltará em glória, né? No retorno do Messias. Então, esse foi aquela palavra que diz a Bíblia: todo olho verá, né? Voltará com grande poder e glória, todo olho verá. Então, vai ser aqui. Porque no arrebatamento da igreja a gente já aprendeu que vai ser feito em nuvens, né? Vai ser arrebatada a igreja, mas ninguém verá o Senhor Jesus. Naquela volta lá, que seria em duas partes, a segunda volta, aí sim todo o olho verá. Amém? Alguma pergunta? É interessante que essa restauração, ela é feita a partir de uma oração feita há muito tempo atrás, né? Salomão, quando inaugura o templo, né? Ele ora e diz: se um dia o teu povo se desviar e for cativo, muito distante, se eles clamarem, se arrependerem, restaura, traz eles de volta. A importância das orações que nós fazemos, né? Sim. Ou seja, muitos anos depois, quando eles são, né? Muitos reis passaram, né? O reino foi dividido, acontece, há um arrependimento e Deus restaura. Né? Aqui você também acredita que vai acontecer a mesma coisa, né? O povo está disperso. E aqui, quando houver as ações, né, oprimirem Israel, também o Senhor Jesus virá e o livrará. Então, mesmo que estando longe, vão se juntar e o Senhor Jesus ainda, com a sua misericórdia, estará sobre eles. Então, a grande tribulação é também chamada o grande e terrível dia do Senhor. Os objetivos: compreender a realidade da grande tribulação. Então, a tribulação é fato, vai acontecer. Bom, evidenciar o propósito da grande tribulação. O propósito a gente já leu ali, são vários os propósitos da grande tribulação. E também explicar quando acontecerá a grande tribulação. Quando acontecerá? Alguém pode me dizer quando acontecerá? Que momento? Vocês estão muito quietos, gente. Estão muito quietinhos. Eles tiveram folga ontem. Para onde foi o trabalho dos irmãos, né? Então vou mudar, vou colocar o texto do dia, tá bom? Que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Então as pessoas falam assim: não, a tribulação já começou, pré-tribulacionista, que acredita que a igreja é o mid e o pós, né? Aquele pós que diz que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então está dizendo assim que nunca houve. Então tudo que vocês já viram, passaram, ouviram falar, estudaram na história, até sobre a igreja primitiva, sobre os mártires da igreja primitiva, não se pode comparar com a grande tribulação, tá bom? Desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, nem um período, nada compara-se ao que vai acontecer na grande tribulação. Sabe aquele versículo de 1 Coríntios que diz assim, que não subiu ao coração, que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, sobre as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Não subiu. A gente jamais imaginou que Deus tem preparado para nós, igreja. Da mesma forma, né, inversamente proporcional é a grande tribulação. Eu imagino dessa forma, tá bom? Então, a grande tribulação será o período de Deus mais tenebroso, o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história. Então a gente não imagina, não passou por nada. Então não tem como dizer que a gente já está na grande tribulação. Não. Os acontecimentos da grande tribulação, elas são específicas para a época da última semana. Tá bom? Será um período de aflição, diz aqui a revista, jamais vistos pelos homens, um período de juízo divino. Hoje, a salvação é mediante a graça, aqui, o tempo da graça.
Nós temos dispensações, que são quantas? Quantas dispensações, irmãos? Um tantão. Tantão. Essa foi boa. 8 dispensações. Menos. Você falou que é para juntar. Tá bom, mas é isso mesmo, olha, tá certo aí. É isso mesmo. Mas não é 8. Valeu, mas não é 8. Tudo bem. São 7, irmãos. Quase acertou. São 7. E a graça é a sexta dispensação. Eu vou fazer umas perguntas bônus aqui. Quem acertar vai ganhar um robô. Qual que é a última dispensação, então? Se a graça é a sexta, quem respondeu? Olha lá, um robô para ele. 0. Você viu, né? Isso mesmo, parabéns. Agora eu vou motivado Aqui é tudo na base Muito bem. tudo na base da carta de Tiago. Então é isso mesmo lá. Então a graça é a sexta, né? Nós estamos falando da graça, que chama de plenitude dos gentios também, está lá em Romanos 11:25. Vamos ler, porque é tão importante falar da igreja de Deus, né, de Cristo. Essa dispensação aqui é a sexta, dispensação da graça. Pode ler, bicho. Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Isso mesmo. Então, para nós, Israel experimentou o endurecimento em parte, então a gente pode até acreditar que Deus fez esse endurecimento para que os gentios fossem enxertados, né? Esse tempo é onde os gentios foram enxertados. Amém? Então, é plenitude, ó, experimentou um conhecimento, um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, está aqui, a plenitude dos gentios, tempo da graça. Amém? Então, hoje a salvação é mediante a graça e está disponível para todos. Amém? Para gentios, judeus, gregos. Quem são gentios? Quem são gentios? Pessoas Quem de responde? Pessoas de boa. Sou simpático. Quem são gentios? Que a Bíblia separa ali, né? Gentios de judeus. A promessa são para Israel, são para os judeus, né? Então, os gentios são todo o restante. Tá? Todo Todas as mundo outras- judeu todas é as outras- gentio. Isso, todas as outras nações. Então, a salvação é mediante a graça, né, que seja feita hoje, né, essa decisão a Cristo, como a gente tem feito aqui, que a humanidade faça isso agora, porque haverá sim salvação na época da grande tribulação, mas será muito, imensamente mais difícil. A tribulação da igreja é hoje. Eu vi um pastor falando que a tribulação para nós, igreja, é hoje, a gente servir a Cristo, né, hoje, no tempo da graça. Então, quando o Senhor Jesus voltar, tudo isso vai acabar. Toda essa tribulação que a gente passa aqui momentaneamente vai passar. Aí vai começar a grande tribulação, mas a igreja não estará mais aqui. Então, a grande tribulação, juízo para aqueles, né, ou sobre aqueles que rejeitaram o Senhor. Rejeitaram o Senhor deliberadamente, não querem a Cristo. Então, a tribulação foi feita para eles. O fim da condescendência para aqueles que se rebelaram contra Deus. O fim da anuência, da concordância. Chegou. Deus, Ele é juiz e Ele é advogado. Enquanto Ele é, nós temos um advogado, a Bíblia fala, né? Nós
temos um advogado hoje, mas ele se tornará juiz, então acabará com essa condescendência para aqueles que se rebelaram contra Deus. Uma decisão para aqueles que devem escolher entre Cristo e o anticristo. Por isso que eu falo aqui para vocês. Haverá salvação? Sim. Haverá. Para aqueles que ficaram. Talvez alguém que tenha se afastado, que conheça que está passando pela grande tribulação e morrer, né, como mártir, né, com sofrimento. Então ele será perseguido com certeza, né, pelo anticristo e assim com muito sofrimento, apesar de, pelo sangue de Jesus, ainda, né, ele chegará aos céus. A gente vai ver lá no capítulo 6 do Apocalipse sobre os salvos, os mártires da grande tribulação. Lá o 5º tópico diz assim: caos a ponto de pôr em dúvida o ilusório sentimento de segurança do homem. Lembra que terá duas partes da grande tribulação? Na primeira semana, ou nos 3 anos e meio, tudo sossegado, né? Mas haverá um acontecimento ali onde Israel verá que foi enganado pelo anticristo. Aí começará a perseguição de Israel. Aí começará a grande tribulação propriamente dita, sabe? As perseguições, o derramamento, a abertura dos selos, as trombetas. Um reavivamento sem precedentes e a maior colheita de almas na história. Então isso também acontecerá na grande tribulação. Vamos ler o texto bíblico, Apocalipse 6, do capítulo 1 a 11. Por um. Isso. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma arma. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Só um minutinho. Bom, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pergunta bônus: quem é esse cavaleiro branco? Que tem uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Vale bombom? Vale o bombom. Só responde se vale o bombom. Então vale o bombom. Vale para mim, né? Vale, vale. Quem? Não. Anticristo. Anticristo. Sobrou anticristo daí, né? É fácil, né? Se você ver no versículo 1 ali, diz assim, ó: e havendo o cordeiro. Depois vocês dividem, tá bom? Mas quem vai dizer que o cara. Sim, quem vai dizer que é, mas é, porque ele vem com paz, diz que ele é uma pessoa simpática, carismática. Então ele vem com coroa de glória, ele vem vencedor, tá bom? Então diz assim, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, mas é assim mesmo, aprendendo, errando, aprendendo, não tem problema. Olhei e vi, então o cordeiro que está abrindo os selos, começa na abertura dos selos, e olhei e ouvi um dos 4 animais. Então Jesus está ali abrindo os selos, então não pode ser Jesus, tá bom? Cavalo branco é o anticristo, então ele tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Segunda pergunta, bônus ali para o Paulinho. Tá bom. Já abre a caixa ali, já deixa escolher, porque quem responde já tem o direito também de escolher e ganhar, tá bom? Vamos lá para o 3? Número 3. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que lhe matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro
voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Aí é que estão os mártires da igreja, depois da tribulação. Não os mártires da igreja, mas digo assim, os mártires que foram mortos ali, ó. Diz assim, almas que foram mortas por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quer dizer, eles não negaram. Por mais sofrimento que eles tiveram, eles não negaram a palavra de Deus. Eles ficaram firmes porque eles sabiam que o Cristo já tinha voltado e que eles ficaram. Então haverá sim salvação, mas com muita dificuldade, digamos assim, porque eles serão perseguidos, terrivelmente perseguidos. Pode continuar no 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgasse e vingasse nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O último lá, o 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, e haviam de ser mortos como eles foram. Isso, então aqui a gente leu o quinto selo, aí vem o sexto selo, o sétimo selo. No sétimo selo, vem 7 anjos e tocam 7 trombetas que também são flagelos. E depois das 7 trombetas ainda tem as 7 taças da ira de Deus. Então quando termina um, começa outro, sabe? É uma coisa assim, muito terrível, interminável parece. Sabe? Então depois da trombeta serão as taças da ira do Senhor. Então nós temos os selos que foram abertos ali, tudo começará com a abertura dos selos. Aí temos as trombetas. E as taças da ira. Tá bom? Alguns acham que aqui são quase os mesmos eventos, mas não são, sabe? Eles podem ser assim, fechando um ciclo, mas eles não são, ao meu ver aqui, os mesmos acontecimentos. Tá? Podem ser simultâneos, mas não são os mesmos. Então vamos lá para a introdução. Nós temos o cavalo preto, o vermelho, o branco e o amarelo, né, que dá ali início à abertura dos selos, é o próprio cordeiro, e cada cavalo vem trazendo ali o seu flagelo, né, o seu acontecimento ali terrível. Introdução. Na lição desse domingo estudaremos a respeito do período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história, a grande tribulação. Contudo, a igreja do Senhor não estará mais neste mundo. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Então ficará gente sim, né, que não vai ser arrebatada, conhecedor da palavra, com certeza ali, e haverá um grande avivamento também, a Bíblia diz, né? Reavivamento sem precedentes. Haverá salvação de alma sim na grande tribulação. O tópico 1 ali diz a realidade da grande tribulação. Então a gente já viu ali que são as 70 semanas, né, de Daniel. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel. A gente já fez ali um pequeno escopo ali. Alguém ficou com alguma dúvida sobre as 70 semanas? São 70 anos, só que no texto fala que é 70 vezes 7. Foram 70 anos para o povo voltar do cativeiro
só que nessa palavra ali diz que é 70 setes. Então é 70 vezes 7, que são de anos, dá 490 anos. Então esse período aqui de 62 semanas são 483 anos. Faltando esse último aqui, que são 7 anos. Fechando assim os 70 setes. Foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 semanas para extinguir a transgressão, lembra aqueles propósitos da grande tribulação, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24, que a gente já fez a leitura. Essas 70 semanas não são de dias, mas de ano, conforme Levíticos 25:8. Aliás, no texto original, lá do Levítico 25:28, não se escreve semanas, e sim 7. Então seria 77. 70 vezes 7 a profecia dessa, de Daniel. Alguma pergunta sobre as 70 semanas? Está bem claro? Então vamos para o tópico 2. Um tempo determinado pelo Senhor. Alguém pode ler lá para nós? Encontrei nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários textos que fazem referências à grande tribulação. O profeta Jeremias chamou esse período de tempo de angústia para Jacó. Outros nomes que fazem referência a esse evento são Dia do Senhor, Septuagésima semana, dia da declaração, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, grande tribulação. Esses nomes nos fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Jesus disse que haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então ali vários escritores bíblicos ali falam sobre esse dia do Senhor. Joel diz que é o grande e terrível dia do Senhor, Joel 2:31. O dia do Senhor, está falando, Paulo também no Novo Testamento fala, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vou ler aqui para os irmãos, capítulo 5, diz assim, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, haverá destruição sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Aí, quando está falando desse ladrão da noite, desse tempo, ele está falando dessa última semana aqui, que é o grande dia do Senhor. Tá bom? E daí fala também sobre o dia da desolação. Tudo isso está relacionado a essa época. Ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, a grande tribulação. Então aí vocês veem por esses nomes, né, que é dito, como será esse tempo. Então, de grande sofrimento sobre a terra. Abertura dos selos e as trombetas. Tópico 3. Alguém pode ler? A angústia do mundo. Nesse período será inimaginável. O livro de Apocalipse relata nos capítulos 6 e 18 uma grande quantidade de catástrofes que acometerão a terra. Essas aflições se darão com a abertura dos selos e o toque das trombetas. Segundo Apocalipse 6.4, na abertura do segundo selo, a paz da terra será retirada e os homens matarão uns aos outros. Será uma aflição jamais vista. Então, tudo tem ali uma paz, né, uma falsa paz, até a abertura do segundo selo, onde virá o cavaleiro vermelho. Então, vamos para
representa a guerra. Então ali será tirado. Será tirada essa paz. Então verá o cavaleiro vermelho. Muito bem. A grande tribulação já foi falada aqui, que é do capítulo 6 ao 18, se vocês quiserem ler lá, tá bom? Tem vários acontecimentos ali, desde a terra, no mar, no céu, toda a estrutura da terra vai ser mexida. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor, dia da desolação, da ira vindoura. Então, essa é a realidade da tribulação. Apesar que não é tão importante, porque desse grupo ninguém vai estar aqui. Todos nós seremos transformados. E eu pergunto, por que a gente aprender sobre a grande tribulação se a gente não vai estar aqui? Né? É porque quando pedirem, né, a razão da tua fé, para que vocês saibam responder. Porque vocês saibam responder. O propósito da grande tribulação: preparar Israel para o encontro com o Messias. Por quê? Por que preparar Israel para o encontro com o Messias? Porque eles ainda aguardam o Messias. Tá? Eles não creem que Jesus foi o Messias que nasceu para eles, que veio para dar libertação a eles. Então eles ainda aguardam o Messias. Preparar Israel para o encontro com o Messias que já veio e foi rejeitado, e por isso nós somos enxertados na plenitude dos gentios, mas o Senhor Jesus não desistiu de Israel ainda. Então se manifestará a Israel na época da grande tribulação. Alguém pode ler lá? Eu gosto da revista, sabe por quê, irmãos? De ler a revista, porque às vezes a gente em casa não tem tempo para ler. Eu não sei se vocês conseguiram ler durante a semana, mas teve uma pessoa aqui que Deus usou, foi um pastor, e ele preparou essa revista aqui para que hoje a gente pudesse ler aqui, toda já separadinha, toda aqui específica com o assunto da grande tribulação, para que a gente pudesse aprender. Por isso que eu gosto de ler com vocês. Tá bom? Vem lá ler a revista. Eu acho super importante, porque essa pessoa gastou tempo, gastou aqui, foi ungida pelo Senhor para escrever essas palavras. Então, eu falo assim, vamos ler, que a gente pega daqui, tira o assunto e aprende da mesma forma, né? Então, vamos lá. Tópico 1, alguém pode ler? Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Contudo, quem estiver sobre a terra neste tempo, como Israel, sofrerá todos os flagelos que virão sobre o planeta. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação, pois nesse período ela estará nos céus com o Senhor Jesus. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Nessa nova oportunidade de salvação, a última para o povo judeu, os descendentes de Abraão serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar, ou prensados, como acontece com azeite na produção, como acontece com as azeitonas na produção do azeite. Durante esse período, o povo de Israel fará um pacto com o anticristo, entendendo ser o Messias prometido, mas no meio da tribulação compreenderá que será enganado, e então romperá a aliança estabelecida, convertendo-se ao Senhor Jesus. O inimigo ficará enfurecido e empreenderá ferrenda perseguição contra Israel, culminando na guerra do Armagedon, quando o Senhor, no instante da maior aflição do povo, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada e derrotará o iníquo e seus exércitos. Israel, que no passado tantas vezes foi milagrosamente salvo pelo Senhor, será alcançado mais uma vez pela benevolência divina e entenderá o tempo da sua visitação. Então, o anticristo virá, convencerá Israel, né, que ele é o próprio Messias. Israel vai acreditar, mas chegará uma época em que o templo de Jerusalém será construído novamente, assim diz, porque voltará, diz lá, no 24 de Daniel, diz que os manjares serão ofertados. Quer ver? Fará uma aliança que durará
dará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, dá a entender ali que o povo de Israel estava fazendo os seus sacrifícios, suas ofertas no templo. Então, esse anticristo, ele fará, porque ele mesmo vai querer sentar no trono, né? Ele vai querer adoração, ele vai querer, dizem de um sacrilégio, talvez ofertar algo que não é dentro aqui das ofertas e manjares de Israel. Então haverá essa quebra da aliança daqui, dessas 3 semanas e meia para cá. Aí começa essa quebra, né? Então romperá a aliança estabelecida, convertendo-se ao Senhor Jesus, e o inimigo ficará enfurecido e empreenderá ferrenha perseguição contra Israel. Então, a partir daí que começa propriamente dita a grande tribulação para o povo de Israel. Então, está falando ali que vai haver uma guerra, né? As nações vão vir contra Israel, vai ser exprimido como uvas ali, a gente leu, né? Então, as nações virão contra Israel nessa Armagedon, nessa guerra do Armagedon, que chama-se colina também, né? Ali na tradução, que fala da colina. E aonde será essa vinda do Senhor Jesus? Quando o povo estará totalmente ali aquado, Jesus virá salvar, como foi lido ali. Isso, ele será no monte. Qual monte? Valendo o bônus aí de novo. Quem falou? Das oliveiras, isso mesmo. Mais um pouco com o Paulinho lá. O Paulinho está afiado. É isso mesmo. Vai ter que dividir os bombons depois. Mato subir no monte e corar. Você vai ter que queimar a folha de bombom. Vai ter que gostar das antigas. Gosto de monte e corar. Então, a benevolência divina entenderá o tempo da sua visitação, porque ele não entendeu a primeira visitação, a vinda do Messias, ele não entendeu. Alguém pode ler lá Zacarias 13, 6. Quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras e mostrará as feridas nas suas mãos. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas que eu feri na casa dos meus amigos. Então se perguntarão a ele, da onde são essas feridas? Ele falará que foi ferido na casa dos seus amigos, que é o povo. Ele veio para o povo e o povo rejeitou. Feridas da eternidade. Exatamente. A fé, a esperança e o amor, né? O maior deles é o amor principal, né? Fé não vai precisar mais, vamos ver face a face. Esperança já não vai existir, porque já veio. Mas o amor permanecerá. Porque na eternidade nós ainda teremos o que ele fez por nós. Isso mesmo. Os cravos ainda estarão lá. A marca dos cravos estarão em suas mãos. Então Israel também vai reconhecer isso na volta em glória de Cristo. Então entenderá o tempo da sua visitação. E o último tópico ali, ele está falando sobre. Então Jesus disse que haverá grande aflição, como nunca houve desde o início do princípio do tempo, nem tampouco haverá. E Israel reconhecerá ali o Messias, né? Que Jesus é o Messias. Então esse aqui é a realidade e o propósito da grande tribulação: preparar Israel para o encontro com o Messias. Quando o profeta fala, prepara-te Israel para encontrar-te com o teu Deus, está escrito lá em Amós, o Messias rejeitado. Então essa palavra não é para a igreja, tá? Prepara-te para encontrar com o teu Deus, Israel. Então às vezes a gente pega o versículo e faz ali uma comparação com a igreja. Não, temos que preparar com o teu Deus. Nós também temos que nos preparar, vigiar. Mas é Israel que está falando de Israel ali, para se preparar se preparar para encontrar, né, com o seu Deus. No tópico 2, fazer justiça contra os rebeldes. O primeiro, preparar, né, Israel para o encontro com o Messias. E o segundo,
fazer justiça contra os rebeldes. Alguém pode ler lá para nós, por favor? Durante o tempo depois de Jacó, o Senhor cumprirá também a promessa de castigar o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância. O povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída no tempo do profeta Jonas, mas os homens rebeldes do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus e não se arrependerão de seus pecados. Os flagelos lançados sobre eles nos faz lembrar os egípcios no tempo de Moisés e os cananeus no tempo da conquista da terra prometida, os quais, em sua maioria, mesmo vendo a mão de Deus estendida contra eles, não se converteram. Então, os rebeldes são os homens, né, do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus, não aceitarão e não verão todos aqueles acontecimentos, todas aquelas coisas que estão sendo contra a terra, contra a natureza, né? Tudo aquilo eles veem e não obedecerão, digamos assim, não retornarão, não voltarão atrás. Então essa grande tribulação também é para fazer justiça aos rebeldes, né? Como foi falado ali, são deliberadamente contra as coisas de Deus. Mesmo vendo a mão de Deus estendida contra eles, não se converterão. Tá bom? Haverá muitos convertidos, mas tem um povo rebelde aqui que não se converterá e blasfemarão contra Deus. Então é para fazer justiça também contra essas pessoas. Revelar ao mundo a ira de Deus. Alguém pode ler lá? No 3. Estamos indo já para o último tópico. Deus é bom e misericordioso, mas Ele também é justo. Com Deus não se brinca, e a grande tribulação será um tempo marcado pela ira de Deus contra o pecado, segundo indica Apocalipse 6:18. 6 e até o 18. Depois de ler Apocalipse 6, podemos verificar e afirmar que, à medida que os selos vão sendo abertos, julgamentos terríveis são desferidos sobre a terra. Nesse período de trevas surgirá um ditador mundial, o Anticristo. Segundo Stanley Horton, o nome Anticristo provém da Epístola de João, onde ele dá a entender que este personagem virá futuramente. Então, o Anticristo, né, virá futuramente revelar a ira de Deus. João 3:36 diz assim, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Bom, então aquele que aceita o Senhor Jesus tem a vida, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida e ainda verá a ira de Deus que permanece sobre ele. Está lá em João 3:36. Sobre o Anticristo eu não vou comentar nada, porque a próxima aula vai ser todinha dele, todinha sobre ele, né? Então, eu vou deixar. Ele não é sobre ele, o aparecimento do Anticristo. Então eu vou deixar ele comentar aqui, mas fala que o nome Anticristo vem de Epístolas de João, né? Onde dá a entender que esse personagem virá futuramente, né? Vai aparecer. Ele é homem, é homem. Às vezes diz assim, sabe o Anticristo é espírito, sabe? Não, ele é homem, se levantará, né? Como a gente já falou aqui, uma pessoa carismática que ganhará o mundo todo, né? Tentará resolver, ou aparentemente resolverá todo o problema da humanidade. Então, assim, ele será muito querido por todos, até a manifestação daí do verdadeiro propósito dele. Então, quando acontecerá a grande tribulação? Quando acontecerá? Pós-arrebatamento, não antes do retorno do Messias, antes do retorno do Messias. O início da grande tribulação. A palavra de Deus não fornece uma data exata para o período da grande tribulação, contudo, ao ler Mateus 24, versículos 29 e 30, podemos afirmar que ocorrerá imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo.
O glorioso aparecimento de Cristo é aqui, tá bom? O retorno do Messias. Ele virá para salvar Israel ali do confronto entre Israel e as nações. Quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo, depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja. Começará a época mais difícil já experimentada aqui na terra. É importante ressaltar que os textos bíblicos que tratam a respeito das últimas coisas não têm o propósito de criar um manual do fim do mundo, mas mostrar a glória de Jesus Cristo nos eventos derradeiros da história. O Senhor Jesus é o único que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. A palavra de Deus nos mostra que diante dos grandes problemas enfrentados na grande tribulação, surgirá um líder mundial, carismático, com a promessa de resolver todos os problemas. Mas este é a encarnação do mal, o anticristo, e enganará muitos, inclusive muitos povos, inclusive Israel. O tópico 2, lá alguém pode ler? Isso já foi comentado, né? O início se dará no retorno do Messias, né? Antes do retorno do Messias, né? Depois do arrebatamento da igreja, a igreja não estará mais aqui. O ápice. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que foi feita será rompida. Tal fato acontecerá no meio da tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo da angústia de Jacó. Os últimos 3 anos da grande tribulação serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. Apocalipse 16, 17. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta. 16.2. E na última haverá relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, algo nunca visto antes. Apocalipse 18, 16 e 18. Então aqui conta no ápice, no meio da tribulação, depois dos 3 anos e meio, haverá esses grandes acontecimentos, terríveis acontecimentos. O subsídio diz assim: a ira divina. Até este ponto, os juízos infligidos à terra durante a grande tribulação são, em grande medida, consequências de atos humanos. Daqui em diante, contudo, os juízos são claramente naturais. Apocalipse 6, do versículo 12 ao 15, descreve um terremoto tão poderoso que todos os montes e ilhas são removidos do lugar. Aparentemente também ocorrem colossais erupções vulcânicas, escurecendo o céu e fazendo a lua parecer vermelha. O apóstolo João também descreve sobre objetos semelhantes a meteoritos caindo sobre a terra. As pessoas terão plena consciência de que testemunham a mão do Senhor em ação, ou a mão de Deus em ação. Apocalipse 6, do versículo 15 ao 17, se vocês quiserem ler depois, tá bom? Então saraiva, fogo e sangue cairão do céu, incendiando 1/3 das árvores e plantas da terra. Mais 2 meteoros cairão do céu, matando 1/3 da vida marinha, destruindo 1/3 dos navios e envenenando 1/3 da água da terra. As trevas envolverão a terra com a luz do sol, e a lua sendo diminuída em 1/3. Todos esses acontecimentos são fatos, são realidades, tá bom? Na época da grande tribulação. As trevas envolverão a terra com a luz do sol, e a lua sendo diminuída em 1/3. Apocalipse 9 descreve uma praga de criaturas, olha, presta atenção, de criaturas semelhantes ao gafanhoto, mas eles têm tamanho de cavalos, pelo que eu estava vendo ali, dente de leão, coisa assim. Quando fala assim que o olho você nunca imaginou que vai ser a grande tribulação, é isso, sabe? Dente de leão. Criaturas semelhantes ao gafanhoto que picam as pessoas. Esses gafanhotos vão ficar na terra 5 meses, atormentando as pessoas. Não é gafanhoto que come plantinha, não, tá? É gafanhoto que picam pessoas. Então você acha ali que
você fica incomodado ali com algum Pernilongo. mosquito, algum pernilongo ali na beirada do rio, né? O Rodrigo que gosta de pescar. Nada, esse gafanhoto aqui ele pica pessoas. Por 5 meses, essas criaturas atormentarão os incrédulos, mas não os matarão. Então eles atormentam, mas não matam. Por 5 meses. Glória a Deus que a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então esses são alguns acontecimentos, como a gente viu ali, o capítulo Apocalipse, o capítulo 6 ao 18, conta todos. Vai falar da mulher, vai falar da besta, do anticristo. Então, se vocês tiverem tempo, vocês leem. E o último tópico, o livro 3, que é o fim da grande tribulação. Alguém pode ler? Depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazer prodígios e curas. E convencer. Ah, Deus demônio também, que eu tinha esquecido. Pode ler, perdão, irmão. O ciente de todo o mundo está se reunirem em uma grande batalha. Essa batalha é chamada de Armagedon. Apocalipse 16, versículo 14 e 16. Segundo a enciclopédia popular de profecia bíblica, o termo Armagedon é a palavra hebraica Har, que significa montanha ou colina. No Antigo Testamento, os profetas falaram a respeito da destruição dos inimigos do povo de Deus. Então, arrependimento é a purificação de Israel. Zacarias foi um desses profetas. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregam com ela certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Daí o fim, né? A gente já viu, vai ser na guerra do Armagedon, né? Jesus voltará, esse Cristo em glória, todo olho verá, né? E dar-se-á início ao julgamento das nações. Então, o Senhor Jesus virá, salvará Israel, que está todo cercado, diz que até o rio Eufrates será seco, para que as nações possam vir ao encontro aí, guerreando contra Israel. Então, quando estiverem ali na aflição daquela perseguição, eles vão clamar. E aí o Cristo aparecerá, livrando mais uma vez Israel. Então, o profeta Zacarias diz assim: acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, né, que vem contra ali, povo forte, né, querendo exterminar Israel. Será uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregam com ela certamente serão despedaçados e juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse será o fim da grande tribulação. Depois do fim da grande tribulação vem o milênio, né? Então ali também falando, estava vendo aqui sobre as 2 testemunhas que acontecerá, que aparecerá também na grande tribulação. As 2 testemunhas, né, que ficarão ali pregando ainda, 42 meses pregando, mas elas serão mortas na praça e depois serão ressuscitadas pelo próprio Senhor. Fala também desse acontecimento da grande. Então é muito assunto a grande tribulação, tem muita coisa. Fala de uma mulher também montada no sol, que é o próprio Israel. Então tem muito assunto que não tem como dentro da revista passar tudo para vocês. Então o que o autor propôs aqui a gente passou para vocês, tá bom? E foi essas partes aí sobre o propósito, a realidade da grande tribulação e também quando acontecerá a grande tribulação. Foram esses tópicos que ele propôs na lição, foram esses tópicos que a gente passou aí para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, ficou alguma dúvida em relação ao que foi passado? Nesse gráfico ali que você fez no final do ano e meio e outro meio lá, qual o período que aconteceu ali que os mortos foram ressuscitados ali? Ali é a última vinda, a primeira vinda? Não, aqui... Tá, então aqui, né, tem o arrebatamento
ressuscitados, salvos, são ressuscitados, lá está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e eles são arrebatados juntamente com a igreja, tá bom? É nessa primeira, então. É nessa primeira, Tá. Eu não sei se vocês já devem ter estudado sobre isso, né? Sobre arrebatamento, deve ter falado sobre isso. É que a gente está assistindo as aulas intercaladas, então não tem como a gente saber, mas é isso mesmo. Então, porque a igreja não sofrerá a ira. Vou ler mais um versículo aqui, ó. Aqui nós já fomos arrebatados. Já foram arrebatados? Já passaram pelo tribunal de Cristo? Receberam o galardão? Acho que vocês também, não sei se vocês já passaram, mas tem o pré-tribulacionista, o mid e o pós-tribulacionista. Nós somos da doutrina do pré-tribulacionista, tá bom? A gente vai ser arrebatado antes da tribulação, tá bom? Eu vou ler um versículo aqui que a gente se baseia nesse versículo aqui para dizer que a gente não passará. Gente, que eu falo, igreja de Cristo. Versículo 8: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Olha o 9: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não fomos predestinados para a ira, então Ele nos tirará antes desses acontecimentos. Tá bom? Hoje nem apitou o reloginho lá do Itaci. Ele não apitou uma vez, Eu acho que ele abaixou um pouquinho o volume, né? Então, o capítulo 6 também fala sobre, só para encerrar, sobre as almas ali dos mártires, da grande tribulação. A gente já viu ali. E sobrou algum bombom para fazer uma pergunta? Sobrou fora. Sobrou só da pergunta. Só da pergunta? Manda Então, esse aí faz o capricham lá, tá? Vou fazer uma pergunta aqui, mas não está bem dentro da lição, sobre os mártires, né, da igreja. Vou falar da igreja primitiva. Qual foi o primeiro mártir? Ele tem que fechar a pergunta. Pode responder outra pergunta? Ganhou, parabéns. Pode escolher alguém. É um formigão muito perto. Professor, me permita trazer uma questão rapidinho, só com relação a essa grande tribulação. Nós, estudando ela agora, nós percebemos que a grande tribulação é um momento, claro, de aflição, tudo, mas é mais uma chance que o Deus misericordioso e de amor está dando a Israel. Se nós somos sacerdócio real, eleitos agora, gentio, na igreja do Senhor, nada mais justo que nesse momento, se nós fôssemos passar, tivesse escrito aí: e a igreja, a eleita, a minha noiva se levantará e continuará pregando a palavra para Israel. Mas em momento algum nós somos citados, ou seja, não somos nós que vamos pregar. Não haverá pregação, haverá arrependimento por obras, né? Por sofrimento, por dor, por angústia, por saliência deles. Né? Então, ou seja, se nós somos agora, né, como em Hebreus que fala, né, a nação santa, sacerdote, nós assumimos esse papel, né? Ou seja, se João olha para os candelabros de ouro que representam a igreja e vê o Cristo no meio deles, ou seja, Cristo hoje é visto no meio da igreja, né? Através da igreja, né? Nós temos a missão de revelar Cristo, né? Claro, de apresentar Ele, o Espírito é que convence, mas nós não nos levantamos da grande tribulação, ou seja, nós vamos ficar calados. Se vamos ficar, a partir do pressuposto ficamos, aí vamos ficar dentro de casa, parado olhando o povo se lascando lá fora, todo mundo sofrendo, e a gente não, vamos ficar com a nossa Bíblia aqui dentro, e deixa o povo sofrer, vamos ficar comendo enlatado. Exatamente. Quando a gente fala sobre as igrejas, né, que a tribulação a gente já viu bem, sim, mas a tribulação a gente viu que começa ali no capítulo 6, a visão de João, né, ele está lá na ilha recebendo essa visão. Até o 6, ele começa nas igrejas, ele começa a falar assim,
tipo assim, ser atento, ou os ouvidos estejam atentos ao que diz o Espírito Santo às igrejas. Então ele vem até o capítulo ali 5 falando isso, né? Então ali depois desse capítulo não diz mais a igreja. Igreja não tem. Aí começa só Israel, começa a falar de Israel, começa a ter essa visão, né? E se cumprindo ali tudo sobre Israel. Tanto que essa mulher que foi falada ali é Israel, é a figura de Israel. Tanto é que aquelas mulheres que têm filhos que não tenham, lá em Mateus 24, está falando sobre uma região, que é Israel. Mulheres que, se você for ter filho, coitada de você que for ter filhos nessa época. Isso, né? fuja, fala também sobre fugir, alguma coisa lá, que é o sermão escatológico de Jesus, né? Ele está delimitando geograficamente uma região, é Israel. Está claro ali que é Israel. Tem até o medo, né? Não faça filho nessa época. Isso. Falando em filhos, né? Tá todo, né?